Olá a todas e todos, está começando mais um episódio do nosso podcast Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação aqui do Just. Hoje o programa é um especial fim do mundo para você que está enclausurado e escolheu a nossa companhia para passar esse tempo juntinho comigo, com Mariana Boljiquian. Chega aí, Babu, vamos lá, vamos apresentar nossos convidados. Hoje a gente não sabe quando vai acabar. Eu acho que não é um programa especial do fim do mundo, mas talvez um programa fim do mundo como conhecemos, não é? Acho que tá passando por uma transformação, acho que talvez o que a gente tá vivendo agora gere mudanças aí estruturais, vamos ver. Gosto do seu otimismo. Não, gente, sagitariana, tem que ser otimista, tem que olhar pra esse lado. Tô brincando, tô falando fim do mundo, mas na verdade, quem também não tá olhando com viés de caramba, potencial. Finalmente, hein? Vamos pensar. Potencial de cara, a gente pensar. Precisa rever muita coisa. Porque eu acho que esse momento que a gente tá vivendo faz a gente olhar para as pessoas mais marginalizadas, faz a gente olhar para as pessoas que estão mais ferradas na sociedade e pensar como a gente pode proteger elas. Então, se a gente tá vendo Estados Unidos aprovando coisas que, assim, em tempos normais não se aprovaria, né? Então, vamos olhar para isso como uma forma de pressionar para... Mas eu digo, gente, na minha experiência, eu pelo menos, eu nunca vi nada igual. Não acho que a nossa geração não viu nada parecido. Eu acho que não é um fato normal pra gente lidar como um dia após o outro. Sim. É só... Isso aí são reflexos, já tem cientistas falando assim, cara, tem a ver sim com o que a gente tá mexendo no meio ambiente. Hoje saiu pesquisas aí mostrando que não foi manipulado o vírus, que o vírus, ele sim... é natural, e tem gente falando que isso tem uma tendência a acontecer mais daqui para frente. Então eu acho que a gente tem que se preparar enquanto humanidade para que haja cooperação. Sim, com certeza. E para que os estados cumpram a sua função, né? As suas funções de olhar pelo bem-estar do todo, e não, né, como a gente está vendo alguns governantes, né? Aí, já... Chegando. Estamos desabafando, amigo. É isso. Gente, chegamos a um nível de preocupação que o episódio de hoje está sendo gravado na minha casa, à base de álcool gel, esterilização de microfone. A gente tá aqui recluso e talvez presencialmente pela última semana, porque provavelmente na próxima a gente vai fazer por Skype. Então, até normalizar essa situação, é assim que vai ser, né, Mabu? Podcasts em tempo de quarentena, gente. Todo cuidado é pouco. Que tempo, meus amigos. Que tempo. Que tempos. Então, claro, gente, não vai faltar programa se a gente tiver com saúde. E por isso fica ligado aí que tem episódio novo toda semana, todas as segundas-feiras, às 9 da manhã, na Rádio Brasil Atual em São Paulo e região. E claro, também no seu player de podcast favorito, seja o Spotify, iTunes, Google Podcast, Cashbox, Deezer. Nossa, quantos? E também no YouTube. Aí, Mabu, que é isso? Então... Falando em redes sociais, vamos ler algumas coisas do Twitter? Eu sei que você gosta e eu gosto também. A gente recebeu uma mensagem do @Arthur Rota, que ele mandou: gosto muito do podcast de vocês. Uma sugestão. Vocês poderiam divulgar as arrobas dos entrevistados aqui pelo Twitter após os episódios? O que você acha? Eu acho que a gente já fez. A gente fez pode isso fazer algumas durante vezes. O episódio. Que tal? Porque jogar pro Twitter, a galera... Nem todo mundo tem Twitter. Mas é isso. Acho que a gente já coloca. Algumas vezes a gente lembra de perguntar, mas eu acho que é algo que a gente precisa se manter atento. Nossa, mas a gente pode talvez colocar na descrição do episódio. Pode ser. Boa. Obrigada pela sua sugestão, Augusto, querido. Muito bom. Aí, a Fernanda Peixoto... Eu vou rir um pouquinho do arroba dela. Que é o arroba dela, é @Peixota. Ai, meu Deus. Eu tenho maturidade pra isso, gente. Ela mandou, Fernanda, se vocês não conhecem o canal do YouTube, @Justificando, ou o podcast deles, já era pra ter ido procurar, caralho. Cara, na rádio não pode falar essas coisas. Fernanda... Vou censurar a sua mensagem, mas obrigada, eu achei muito fofo. Ousado. Ela mandando todo mundo procurar nós. Eu acho que vocês têm que dar ouvidos à Fernanda. Tamo junto. E tem mais? Tem mais. Tem a... Quem é esse arroba? @Bolívar Teles falou: nada é mais prazeroso do que acordar cedo e ouvir comunistas safados nos justificando. Meu Deus, não é possível. Eles estão muito ousados. Eu adoro, gente. Eu acho demais quando o povo se extrapola nesses recados. E aí o último é do @PatoGeladesivo. Ele escreveu: exercitar o corpo e a mente ao mesmo tempo é ir malhar escutando o podcast do Justificando. Quero ver como ele vai fazer agora.
Agora vai ter que lavar a louça enquanto eu escuto o podcast, Mas fazer escuta o exercício nosso dentro de podcast. casa. Continua escutando. É verdade. Obrigada, gente, por mandarem as mensagens. Continuem sendo ousados. Sucesso, gente. Os comunistas safados gostam. Aí, se você quer mandar uma mensagem pra gente, então você já sabe, @_justificando. Esse @ também serve pro Instagram, nosso Instagram tá bombando, então entra lá e acompanha a gente. Bom, vamos chamar nossa mesa do fim do mundo? Bora! Bom, a gente quer falar hoje sobre o que o coronavírus nos ensina sobre esse sistema capitalista. E a ideia desse programa é entender o quanto as estruturas da sociedade estão sendo abaladas no momento. O que a gente pode prever daqui pra frente, né? E por isso temos aqui na nossa mesa Nelson Caetano, com formação em administração de empresas, mestre em História Econômica e doutorando em História Econômica pela USP, aqui em São Paulo, claro. Seja bem-vindo, Nelson. Muito obrigada por ter vindo aqui pro podcast. Sua presença nos deixa super contentes. É isso aí, bem-vindo, Nelson. Eu que agradeço o convite, agradeço a Denise que está aqui também presente conosco, o André e a Mabu. Bom, Nelson já deu a letra, que a nossa convidada aqui na mesa é a Denise Pimenta, minha colega querida, doutora em Antropologia Social pela USP. A Denise defendeu em 2019 uma tese chamada O Cuidado Perigoso, Tramas do Afeto e Risco na Serra Leoa, a epidemia do ebola contada pelas mulheres vivas e mortas. Seja uma bem-vindo. Super tese. Muito obrigada por ter vindo, estou lisonjeada com a sua presença aqui. Eu que agradeço vocês e eu espero que seja uma manhã de troca. Muito boa. Muito boa. Tese fantástica. Fantástica. Né? A gente ouviu a defesa da tese. Tá disponível na internet, Dê? Já está disponível. Se vocês quiserem, chama procura. Repositório, não é? Da USP. Repositório USP Teses. Eu acho que só por Google, assim, né? Eu sempre Google errei, né? Põe Denise Pimenta, põe lá ebola. Já deve aparecer. Já aparece bastante coisa. Quem se interessa, galera da antropologia, galera do direito que tem curiosidade, vale super a pena checar. Eu tô louco pra escutar esse papo, então Bora vamos lá? Roda a vinheta. Diante de uma das maiores crises da pós-modernidade, a pandemia do vírus Covid-19 alastrou pelo mundo e está colocando em xeque diversas estruturas da nossa sociedade. O vírus, que teve seu primeiro foco na China, alarmou o mundo e agora a gente se prepara para uma quarentena sem precedentes na história. Países como Itália, Irã e Coreia do Sul passam por problemas de grandes proporções, com falhas na sua infraestrutura sociais, levando a população ao pânico. O vírus de alto contágio tem uma taxa de mortalidade que tem variado entre 2% e 5%, dependendo das condições dos países, como a capacidade de lidar com as emergências, a quantidade demográfica de idosos. Bom, gente, esse não é um evento corriqueiro, como a gente falou. Vocês já estão completamente antenados no panorama, pelo menos assim eu espero. Eu acho que os jornais não param de falar disso e a gente Aqui a gente não vai dar dica de lavar a mão. Isso a gente não é especialista. Se vocês vão ouvir os médicos, vão ver quem tem formação nessa área. Exato. A gente vai falar de aspectos sociais, econômicos. Então, eu acho que, para abrir, a gente podia escutar um pouquinho da tua tese, sabe? Porque você estudou ebola, você já viu uma crise de altas proporções. Sim. Pode contar um pouquinho do seu campo, amiga? O campo, ele já foi difícil para começar, né? Porque tem várias formas de fazer uma tese em antropologia, apesar de ser mais conhecido o trabalho de campo, né? Mas você pode fazer em museu, arquivo. É bom a gente falar isso porque às vezes as pessoas têm até curiosidade, mas gosta mais de um arquivo, gosta mais de um museu. Então tem várias possibilidades na antropologia. Eu fui para essa antropologia mais clássica do trabalho de campo e eu não entrei no doutorado para estudar epidemia, não. Isso nem passava pela minha cabeça. Eu queria estudar a justiça restaurativa depois de mais de 16 anos após a guerra, como estava, porque Serra Leoa viveu uma guerra de quase 11 anos, de 1992 a 2002. Então, assim, não é muito certinho, né? Porque é uma guerra, né? Tem o horário que parece que fala no livro de história, mas é mais complexo que isso. Então, eu queria estudar essa justiça restaurativa que põe na frente algozes, né? Os perpetradores, aqueles que fizeram mal, as vítimas. E eu queria era isso, assim, porque já está instalado há muito tempo. E eu queria estudar isso. Eu passei em outubro, festejei, fui pro samba no Bexiga, né? Falei assim, e tinha passado bem, né? Porque no mestrado eu passei em último lugar. Ai, amiga, já pega da classificação, não, pelo e aí amor de eu Deus. tinha passado... Não, porque hoje, né? Hoje o nosso problema é que
não tem mais bolsa. Mas passando bem antes, era assim. Conseguia. Aí eu falava, nossa, me deu um alívio. Eu falei assim, nossa, legal. E aí, em dezembro, a gente tem que imaginar assim, imaginem aí na cabeça de vocês, o oeste é africano, né? A Serra Leoa tá pra cima, o oeste africano e a Serra Leoa tá entre a Guiné e a Libéria. O ebola começou na Guiné, passou para a Libéria. E o presidente de Serra Leoa confirmou, garantiu que não iria chegar na Serra Leoa. E chegou. Eu, que não sou nenhuma médica, nem infectologista, e muito menos chefe de Estado, eu sabia da minha casa que ia chegar. E comecei a ficar muito apavorada. E a Laura Moutinho, que inclusive foi essencial, que é para mim, que é a professora da USP, que estuda a África do Sul, que é a orientadora da Mambo, Beijos, Laura. Espero que você esteja ouvindo. A gente ainda vai trazer a Laura no programa, tá? Só pra avisar, gente. Vocês ainda vão escutar a vozinha dessa professora especial. Ela foi essencial e ela disse uma frase, né, que eu acho que é de outro orientando, que é o Pedro Lopes, que fala: pesquisador bom é pesquisador vivo. Então ela falou, vamos mudar, vamos fazer, vamos para outro país, vamos fazer mudar, outra pesquisa em África, mas outra pesquisa. Eu bati o pé e eu falei, não, eu mudo o projeto, mas eu não mudo o lugar. Então eu mudei o projeto todo para estudar ebola e aí começou a questão de que as passagens, né, as fronteiras estavam fechando, só descia a Air France e era R$30 mil. Eu não tinha esse dinheiro para chegar lá, né? Então, infelizmente, eu não fui pesquisar no pico. Eu cheguei lá, ainda tinha ebola, mas já estava muito mais tranquilo em comparação. Então, E o que a pesquisa, mesmo você não tendo ido perto do pico, você foi um pouco depois, o que ela te mostrou sobre o impacto social de uma doença que se alastra por um país? O que mais te marcou? Eu acho que o que mais me marcou foi a frase que direcionou a minha pesquisa, que quando eu cheguei lá, eu estava conversando com uma moça da universidade, University of Sierra Leone, assim, adolescente, né, acabando de entrar na universidade, e eu perguntei para ela coisas, né, que ela tinha vivido, e aí ela falou que mais mulheres tinham morrido do que homens. Não era a minha proposta. Eu queria estudar gênero e epidemia, mulheres e epidemia, mas eu não estava muito focada nisso. E aí ela perguntou, você não sabe que morreram mais mulheres do que homens? E eu me senti assim, gente, só eu nesse país que não estou sabendo disso. Então isso mudou toda a minha pesquisa, porque eu queria entender por que mais mulheres tinham morrido do que homens. E por quê, amiga? Qual que é a explicação antropológica para esse fato? Vem do nome da própria tese, que é o cuidado perigoso. Muitos autores, principalmente homens, o historiador e o antropólogo, deram uma resposta muito simples, que é o seguinte: não, mas isso é fácil de resolver, é porque tem mais mulheres no país. É um olhar que pode acontecer sim, mas é um olhar muito pouco sensível à questão de gênero. E eu não aceitei aquilo e falei, não, tem um porquê sim. Porque se tivesse 3 milhões a mais de homens, mesmo assim morreriam mais mulheres. Porque o ebola é a doença do cuidado. Você pega de quem você está cuidando, né? A pessoa que você está cuidando, ela transmite para você. Então, quem que é a pessoa que cuida? A mulher. Ela cuida do seu marido, ela cuida das crianças, ela cuida dos seus anciãos. Né? Aqui, muitas vezes, o amor é muito romantizado. Né? Essa carga de trabalho da mulher é muito romantizada. E eu encontrei mulheres que não romantizavam isso. As mulheres não deixavam seus maridos doentes, mas elas nunca romantizaram esse fardo psicológico, mental, físico, e que levou elas às doenças. Então, a rede de transmissão é a mesma rede do afeto. O risco e o afeto estão muito ligados. Isso pro ebola. Pro ebola. E será que a gente vai ver alguma repetição semelhante no caso do corona? Porque o corona tem a questão do distanciamento social, né? Então, não sei se é exatamente igual, ou mas a gente vê na internet circulando algumas
algumas histórias de que as mulheres na linha de frente lá do Covid-19 em Wuhan, na China, elas compõem 90% das enfermeiras e mais da metade dos médicos. Nossa. E devido à escassez de suprimento, dos equipamentos de proteção, as mulheres estão, inclusive, tendo que cortar o cabelo, raspando a cabeça, atrasando, tomando pílula anticoncepcional para atrasar ciclo menstrual, tudo isso por falta de cuidados básicos. Então, de alguma forma, talvez isso se conecte. E em relação à epidemia, quando a gente... Acho que quando tá passando por uma doença de contágio humano, tem muito essa coisa de quem é o outro que iniciou esse contágio. E acho que a gente começou a ver muito isso em relação aos orientais, no caso do corona, mas eu acho que no caso do ebola, na época, por ter atingido mais o continente africano, a gente também via, né? Então esse medo do outro, essa coisa xenofóbica que começa a circular com mais força, de associar esse outro ao perigo, à doença. Como é que você enxerga isso? Uma sugestão, né, para quem se interessar, é um textinho da Eliane Brum, antigo, do início do ebola, eu acho que é de 2014, chama O Vírus Letal da Xenofobia. Então é interessante, ele é curtinho, acho que tem 2 páginas, é gostoso de ler e é muito informativo. É interessante pensar o seguinte, que este outro traz, né, ele é um outro distante, ele é um outro que tem uma cultura diferente, modos de se vestir diferentes, modos de comer, modos de casar, enterrar, fazer sexo diferente. Então, aquele ali, a gente fala assim, não, é porque ele é perigoso, porque ele tem um vírus. Mas vira muito mais um ódio ao outro, ao como ele come, aos hábitos dele, do que ao medo do vírus. Vira um medo ao outro, né? Aqui aconteceu muito, porque quando o ebola realmente começou de fato ali, aquele pico, que é 2014, foi a mesma época que começou a chegar muitos haitianos e haitianas no Brasil por conta do refúgio. Eu fazia um trabalho voluntário com haitianos e com africanos que chegavam. As pessoas mandavam eles voltarem para a África. Não, um haitiano, vai para a África, vai para o seu país, não traz ebola para cá. Né? A mesma coisa que aconteceu com as pessoas de ascendência asiática aqui, brasileiros. Então, eu acho que a primeira coisa que acontece numa epidemia, a xenofobia. Quem são os culpados? A procura dos culpados. Acho que você sabe que começou uma epidemia, uma pandemia, antes dos números, é quando descortina a xenofobia. Aqui, a gente tem notícias, inclusive, dessa semana, que uma chinesa foi agredida, passou uma pessoa tacando álcool na chinesa, simplesmente porque... É uma mulher oriental. É uma mulher oriental. Aqui em São Paulo, isso? Aqui em São Paulo. Nossa, é isso, né? Porque o outro, ele é sujo, né? Eu não sei se ele tem o vírus ou não, mas o outro é sujo. Mas isso aconteceu com os asiáticos e no ebola com os africanos, com os haitianos. Mas isso não aconteceu com os italianos. É bom a gente pensar nisso. Por que os italianos não sofreram essa xenofobia que os asiáticos e os africanos sofreram? É europeu, né? Faz do mundo a sua colônia. E aí... É porque a gente acha a cultura dele latina muito mais próxima da gente. E por isso mesmo, quando um italiano ele fica doente, a nossa solidarização ela é seletiva. Eu vou me solidarizar com quem se parece comigo. Sim. E, inclusive, teve o caso do Trump, no seu pronunciamento oficial, ele disse que se tratava de um vírus chinês, um vírus exclusivo, assim, que tem uma origem indesejada no olhar dele, né? Então, isso já é altamente xenofóbico. Não, ficar fazendo essa identificação como se o vírus tivesse uma nacionalidade é totalmente para incitar os ânimos. Eu acho que ele sabe muito bem o que ele está fazendo quando ele faz isso, não faz, assim... inconscientemente, sabe? E aí, já trazendo o Nelson no nosso bate-papo aqui, Nelson, eu gostaria de saber, primeiro, se essa crise que está acontecendo, ela tende a fortalecer ou enfraquecer o capital? E de que forma? Inevitavelmente, nesse início, durante a crise, ela vai enfraquecer, né? A gente vai ver um enfraquecimento. A gente estava comentando que a crise
ela é cíclica no capitalismo. O capitalismo ele não existe se não tiver a crise. Então, a grande questão é a crise para quem, entendeu? Porque, por mais que a gente esteja no estado de capitalismo, quem mais entendeu o capitalismo foi Marx. Então, se você tem, de um lado, alguém que está em crise, de outro lado, alguém está se beneficiando. Então, quem está se beneficiando agora, nesse momento de crise? É a indústria farmacêutica. Eu posso apontar vários estudos que, por exemplo, há 20 anos atrás, a China não representava nada na indústria farmacêutica. Ela nem aparecia nas estatísticas. Em 2004, a mesma coisa. Os países são praticamente os mesmos no hall. Em 2012, ela já aparece como o terceiro maior fabricante do mundo. Coincidentemente, é o período do influenza. A China foi um dos países que mais faturaram com a influenza. Eles foram detentores do Marco Zero. Então, a partir dali que se desenvolveram todas as pesquisas, eles chegaram primeiro na vacina. Então, é isso. Alguém está lucrando. Algum mercado, algum nicho está lucrando e outros estão perdendo. O que se espera hoje? O que se espera, por exemplo, em países como o nosso, fuga de capitais. Tá? O capital que está investido aqui no país, ele é um capital volátil. Ele não está aplicado na indústria com intenção de financiar ela, né? De desenvolver algo ali. Ele está querendo ganhar capital de especulação. Então, esse daí ele vai embora. Ele vai para países... E é por isso todas essas quedas das bolsas acontecendo, você acredita que grande parte são especuladores? São pessoas que são avessas ao risco. Qual é o risco hoje aqui? No estádio, se a gente chegar no ápice, se tiver um estádio de sítio aqui implementado, o país simplesmente pode falar, olha, vou incorporar essa produção e vocês vão produzir esse tipo de remédio e não vai enviar divisa para nenhum lugar. Então, você congela a participação daquele nicho para estar repassando os seus lucros. Então, aquele pessoal que estava investindo ali, ele vai deixar de ganhar. Então, antes que isso aconteça, ele sai do cenário. Ele vai para um país que vai pagar muito menos, vai remunerar muito menos, mas ele vai estar garantido. O que o coronavírus está ensinando sobre capitalismo? Assim, você tem alguns pontos que você poderia falar, cara, isso aí fica muito evidente? Olha, tem vários ensinamentos. O primeiro deles, o Estado ele vai cada vez mais ter que se tornar mais presente. Ele vai ter que ter ações que, em momentos como esse, ele siga uma cartilha. Por exemplo, agora nós estamos desenvolvendo essa cartilha, né? Demorou-se um tempo, muitos avaliam exagerado, outros não, mas eu acho que a resposta está sendo dada. Tá? Eu não estou aqui querendo defender X, Y, Z, eu acho que, como nós não tínhamos nenhuma referência, eu acho que é aceitável a resposta que está sendo dada assim, agora, no momento. A resposta que está sendo dada, você diz no mundo ou no Brasil? No Brasil. No mundo, todos estão se manifestando de acordo com o vírus entra na sua porta, né? Então, a Itália, ela demorou um pouco mais, e aí quando ela viu que ela seria muito afetada, você citou no começo da sua fala, que é entre 2,5% e 4%, mas na Itália está batendo 8,9% a taxa de natalidade. Por quê? A população lá é mais envelhecida. Né? Então o impacto lá tende a ser maior. Mas, por exemplo, quando você diz da resposta do Brasil, quando a gente vê casos tipo Itália, França, Espanha, estão tomando algumas medidas que eu pessoalmente não vejo possibilidade de acontecer no Brasil. Por exemplo, a coisa de cancelar contas de luz para a população que não está podendo trabalhar, evitar ordens de despejo. Enfim, medidas protetivas, de dar uma renda mínima para os cidadãos não ficarem completamente assim, descobertos nesse momento em que realmente não está dando para sair de casa. Tem muito profissional autônomo que depende, por exemplo, de um contato físico, que agora não pode sair. Então, como é que fica esse profissional? Isso não está acontecendo no Brasil, tá? Agora, só complementando, eu vi que o Freixo, ele está apresentando uma proposta de lei nesse sentido, mas aí, enfim, até isso acontecer é outra história. Sim. E tem também, o governo hoje anunciou, nessa semana, está anunciando medidas de que pode ser que eles forneçam um salário mínimo para trabalhadores informais. Não explicaram nem como, nem quando. Enfim, a gente está Aquela coisa que você não sente uma firmeza, né? Firmeza e pode ser que volte atrás no dia seguinte. Sim. Então, era mais ou menos isso que eu quero perguntar. Porque eu não sinto que as medidas que a gente toma aqui são as mesmas de outros países, apesar da gente ter uma crise bem diferenciada do que outros lugares que estão bem pior, né? Então, eles estão, na verdade, é uma aposta
e aí é uma opinião minha, tá? Isso não está em nenhum local, eles estão apostando que a crise aqui ela vá sendo diluída. Essas medidas que eles já estão tomando vão sendo diluídas. Então, eles acreditam que com todas essas medidas que estão sendo colocadas, os leitos vão dar de conta, não vai precisar ativar outros remédios, vamos colocar assim, para tentar sanar esses problemas. Mas, se apertar, eles vão ter que ceder, porque não tem como. Por mais a tendência que a gente vê que o nosso governo seja de direita, ele não vai fugir disso daí, porque é tradição do país. Você entendeu? Esse lado monetário, ele está enraizado no país. Mesmo que tenha governo de esquerda ou de direita, há essa tendência e vários outros órgãos vão pressionar para isso acontecer. Denise, você tem alguma observação assim, sobre sua experiência lá em Serra Leoa, de como que ficava a vida desses trabalhadores, dessas pessoas nessa época? Qual que é o nível de restrição que elas tinham? É um pouco diferente, aliás, bem diferente. É um país muito diferente do nosso. É um país com apenas 7 milhões de habitantes, e é um país que quase não se trabalha com carteira assinada, né? É um país que vive muito do trabalho informal. E essas pessoas, elas ficavam proibidas de circular, né? Proibidas de mexer na sua roça. Então, mas é bem diferente porque o Brasil, com isso que o Nelson está falando, do capitalismo, ele, comparado com a Serra Leoa, comparado os tipos de trabalho que tem no Brasil com o da Serra Leoa, é um gap gigante, assim. Mas sim, as pessoas, elas tiveram que se reinventar. E também, elas recebiam suprimentos de doadores. No CEF, OMS... Mas não vinha do Estado. Vinha só de fora, assim, de organizações multilaterais internacionais. Vinha de fora, mas em acordo com o Estado, né? Autorização para entrar. Autorização para entrar, e o que mais se teve lá era gente entrando para levar medicamento, para levar comida. Mas eu posso pensar junto com o Nelson uma coisa aqui sobre o capitalismo e tal. Eu acho que cada epidemia, né, e cada doença, a gente pode... Se a gente pudesse definir em uma palavra, eu definiria o ebola como a doença do cuidado. Se eu pudesse definir muito generalizando, né, gente? Mas se eu pudesse definir a pandemia do coronavírus, eu definiria como a iFoodização da pandemia. A iFoodização da Porque pandemia? A gente não tem a uberização do sistema educacional, que as pessoas se formam e agora, ao invés de prestar concursos, para prestar concursos, precisa bancar e pagar o aluguel e vai trabalhar de Uber, né? Então, assim, eu acho que mostra que o sistema neoliberal de desmantelamento do SUS, das leis trabalhistas e da Previdência Social deu errado. Porque na hora é assim, se vota num projeto político que fala... A mão invisível do mercado, né? Nós vamos dar lugar para o mercado. Então, retira tudo, privatiza tudo, retira a seguridade social gratuita, pública, de qualidade. Só que acontece uma epidemia, uma pandemia. E a gente sabe que sistema privado de saúde não faz pesquisa. Sistema privado de saúde, ele não é coordenado. Então, eu acho que, assim, na antropologia, eu sempre falo, a pandemia e a epidemia, ela serve para colocar em lentes muito fortes o quê? A sociedade. Então, está colocando muito forte que o desmantelamento da Seguridade Social no Brasil deu muito errado. Não só no Brasil, no mundo deu muito errado. Eu acho que os Estados Unidos é retrato disso. De como as pessoas estão absolutamente desprotegidas do estado de bem-estar social. E eu acho que é a iFoodização, porque tem tudo a ver com isso, com esses trabalhos precários e com a solidariedade e a empatia seletiva, porque todo mundo da classe média e da classe alta tá falando, não, vocês fiquem em casa para cuidar, ou amar hoje é não encostar, é ficar em casa, é o que você falou, Nelson. Pra quem, né? Capitalismo pra quem? Medidas pra quem? Exato. Porque é isso, porque várias pessoas, inclusive professores e professoras da USP, que são por ficar em casa, que estão falando com seus alunos, as empregados domésticos continuam trabalhando, né? Atriz
da novela da Globo, Sim. falando pra ficar em casa, sendo que a empregada aparece na foto. Lavando louça, no fundo. Foi a Isis Valverde. Né? Isso. No final das contas, eu acho que, não sei se o segundo ou terceiro caso que aconteceu foi a morte de uma mulher trabalhando de doméstica que teve seus empregadores tendo vindo da Itália, eles estavam com vírus, manifestou de forma leve, mas pegou em quem? Nela. Essa pessoa. Então é muito importante que todos nós saibamos nossa responsabilidade e saibamos lidar com menos privilégio neste momento. Reconhecer esses privilégios e deixá-los de lado, porque é preciso esse entendimento nesse momento. Tá na hora, eu acho, que a gente, né, que é comunistinhas, né? Que você falou que dos comunistas safados. levar isso a sério. E você que recebe mais, dispensa sua empregada doméstica e já paga um mês pra ela, entendeu? Pra ela ficar lá na casa dela cuidando dos filhos dela, né? Não dos seus, do seu marido. E também eu falo a iFoodização, por quê? Porque eu tô apostando, ainda não é uma coisa muito analítica, eu tô apostando nisso. Na hora que acontecer mais a quarentena, das pessoas ficarem na sua casa, o que mais vai ser pedindo comida fora por aplicativo, e essas pessoas que têm o trabalho precarizado vão ser as que mais vão sofrer. Sim, porque vão estar circulando pra lá e pra cá. Sim, mas nem vai ver, porque a noção de empreendedorismo que está sendo pregada na sociedade vai fazer com agora eu vou ganhar dinheiro, agora é a hora. Inclusive, você pegar uma galera jovem, ele fala assim, se eu pegar, peguei. Paciência, é mais uma gripe na vida. Então, eu também tô contigo. Acho que também eles não podem deixar de trabalhar, entendeu? Claro. Essas pessoas, elas têm 20 anos. Com 20 anos, eu tava no segundo semestre da universidade. Eles não têm essa vivência, né? Eles têm que trabalhar. Falando agora um pouquinho de economia, né, trabalho, Nelson, qual que vai ser o impacto econômico para os países, né? Porque a gente já está vendo as bolsas caindo, enfim, eu não entendo quase nada de economia, mas a gente sabe que vai haver uma desaceleração, né, do crescimento inevitável, porque as pessoas não vão produzir na mesma quantidade, tirando a indústria farmacêutica que você mencionou, como é que vai ser pro resto, né? Inclusive, já, cara, pensando na escala inteira, assim, pessoas parando de trabalhar por 3 meses, há estoque, a gente vai conseguir receber materiais, por exemplo, para as montadoras de automóveis aqui em São Paulo. O que isso vai virar? Vai ter uma redução, é inevitável, isso vai acontecer. A área das montadoras, ela tem um estoque que ela vai trabalhar e ela consegue segurar pelo menos uns 3, 4 meses, tá? Isso mantendo no ritmo atual. Mas qual é a ideia? Vai desacelerar. Então, vamos começar primeiro. Paralisa algumas áreas, paralisa algumas sessões, férias coletivas, então é um ciclo. E se a coisa se alongar mais do que eles estão prevendo, demissões, fechamento de plantas, isso é o capitalismo. Isso é o que vai acontecer. Nenhum governo quer isso, ninguém quer bancar isso daí. Então, eles vão ter algumas medidas, os sindicatos vão reagir, eles vão ser importantes nesse momento. Podem ser que sejam fechados acordos unilaterais em alguns segmentos, onde haja redução de salários, redução de tempo de trabalho, enfim... Home office, muitos... É curioso falar sobre home office. Por exemplo, na área da saúde, a minha esposa, ela trabalha nessa área. Só essa semana que ela está começando a trabalhar em home office. E a maioria das áreas não foram dispensadas. E você falou de reflexão. Eu acho que a internet agora está pipocando com esses momentos autorreflexivos. Está todo mundo em casa mexendo nas redes sociais. E eu queria falar um pouquinho de memes. Como é que a gente... né? A Denise, acho que como antropóloga, pode fazer uma análise do que é isso, né? Do que é esse fenômeno da gente tratar também no humor e também na crítica política, porque o meme também não deixa de ser reflexão, né? Não deixa de ser reflexão. Eu gosto muito do meme e defendo o meme, não faço, mas defendo o meme, e por uma posição de análise sociológica, que é o seguinte, existem várias formas de dar inteligibilidade para uma coisa que te espanta.
Porque racionalmente você sabe que é um vírus, e você sabe que tá o desmantelamento do SUS, mas ainda continua a melhor coisa que se tem no Brasil, na minha opinião. Mas você tem que sobreviver aquele pânico. Em outros lugares, aqui no Brasil também, mas em outros lugares é muito comum o rumor de Estados Unidos trouxe o vírus, né? Esse embate de ideias políticas também está nesses rumores, sim, né? Sim. Então é sempre assim, o mal que leva para os comunistas, ou o comunista que é mal, que leva para os Estados Unidos. Então esses rumores têm muito disso. De que é um vírus fabricado, né? De que é um vírus fabricado, e mesmo que quando falam que é natural, que começou nos Estados Unidos, os Estados Unidos levaram para a China. Tem que ter um culpado, né? E assim, é para dar inteligibilidade, entendeu? É porque assim, a gente acha que é muito fácil compreender as coisas, e a gente acha que essas pessoas são irracionais. Não. A racionalidade é você gerar lógica a alguma coisa. Isso não é irracional. Você está gerando inteligibilidade, eu entendo por ali, né? Pode ser uma coisa perigosa, mas ela não é burra. Ela não é uma forma de pensar o mundo. E os memes, isso está muito mais ligado hoje aos Estados Unidos, à África, à China, à Ásia, né, de uma forma toda. E o Brasil, eu vejo muito mais forte os memes, o chistoso, o jocoso, sabe? Assim, Com certeza. É uma coisa assim, eu vejo nos Estados Unidos, na China, uma coisa muito da conspiração. Ambos fazendo, sabe? Esse rumor da conspiração. Que rumor também não é verdade nem mentira, é uma forma de perceber o mundo. Agora, no Brasil, eu acho fantástico, e eu falo que o brasileiro é um ser humano melhorado, sem deboche nenhum, porque ele consegue vender sombrinha. Eu tenho um amigo inglês que mora já há uns anos aqui, ele falou assim que a coisa que mais impressionou no Brasil foi quando ele chegou aqui, tava um sol em São Paulo, e de repente começou a chover, brotou gente vendendo sombrinha em guarda-chuva. Então, é uma criatividade para sobreviver à opressão muito grande. E eu acho que os memes, né, nesse mundo super virtual, millennium e tal, os memes vieram para debochar. Olha o que o governo tá fazendo com a gente. Né? Olha o que eles pouco se importam. Olha, o presidente abraçou pessoas, sendo que a OMS pediu distância, por favor. Então, assim... Olha o patrão que não libera. Então, isso... Eu não posso ir lá e quebrar a fábrica do patrão. Mas eu posso fazer um meme debochado, jocoso, ridicularizando. Então, o meme é uma forma, assim, de o opressor, o subalterno, subir nessa pirâmide e debochar daquele que o oprime. Eu gosto muito disso, sabe? Sim. É o papel do humor na história, ele é incrível, é bem né? subversivo, se a gente parar pra pensar, né? É a forma em que os discursos do povo podem circular dentro da elite, né? Você lembra, na época feudal, você tinha o bobo da corte dando risada na cara do rei. Não, e se for parar pra pensar, tipo, a gente às vezes acho que ri um pouco no Brasil pra não chorar também, né? Porque hoje estamos gravando numa terça-feira, teve a coletiva de imprensa do Bolsonaro, com os ministros lá, e ele com aquela máscara, gente, já virou um meme, entendeu? Ele com a máscara que sobe pra cima e não sabe colocar um negócio e tira toda hora pra falar. A gente ridiculariza isso, acho que meio que pra não ficar deprimido, né? Porque... Mas quem que começa a colocar máscara pelo olho? Não tem explicação, amigo. Cara, não tem racionalidade. Eu tava falando, essa imagem da máscara no olho do Bolsonaro. Eu acho que no Museu do Fim do Mundo... Vai estar essa foto. Vai estar essa foto explicando o que estava acontecendo no Brasil. É muito clássico. Era esse o Bolsonaro que a gente tinha. Sim. Ai, gente. Mas tem uma lógica disso, né? Ele foi posto para fazer isso, para tentar negar a imagem dele cumprimentando as pessoas no ato público, onde que todo mundo estava sendo orientado a não se reunir. Então, quer dizer, no momento seguinte ele já se contrapõe àquilo que ele estava pregando. Eu queria fazer uma pergunta, assim, que a gente está falando um pouco de meme, do que é verdade, do que é mentira, e essa volatilidade, eu acho que na época do Ebola não tinha isso, né, que é o tanto de fake news, o tanto de pessoas ideologizadas de alguma forma, cegas,
na sua própria ideologia. O problema não é ter ideologia. O problema é ser cego na tua concepção de mundo. E negando fatos que estão acontecendo. Isso também é um vetor para a crise, né? De aumentar a capacidade de pessoas infectadas, de volatilidade do mercado, de pessoas em pânico com situações que talvez elas não precisassem estar, ou deixando de estar em pânico com situações que elas devessem estar. O que vocês acham sobre isso? Interessante. Acho que é até complicado, porque a pandemia ela nos dá uma dimensão, obviamente, global, né? Pandemia. Mas é interessante que se reafirme até para entender as diferenças com outras epidemias como a ebola que foram gravíssimas. Mas a África está lá, está acontecendo lá, ou então só está na China, está acontecendo lá. A produção de fake news é menor. Sim. Eu acredito, porque tá lá, entendeu? Deixa eles se resolverem lá. Agora, quando gera uma pandemia que ela é globalizada em todos os sentidos. Ela é globalizada na precariedade dos sistemas de saúde, ela é globalizada nos rumores, nos memes e nas fake news, porque tá circulando muito o mundo inteiro e com uma velocidade. A gente tem que pensar que hoje, gente, parece que não, mas de 2013, 2014, quando começou a ebola, para 2020... a produção da fake news, ela modificou muito a partir da eleição do Trump, né? Então, hoje, as fake news são armas políticas, né? Mas na Serra Leoa acontecia uma coisa assim, que era de receber, que eu chamo de rumor, mas muita gente acha, hoje em dia fala que é fake news, né? Eu acho a fake news perigosa. Eu não acho que ela é uma forma de entender o mundo, ela é uma forma de fazer o outro entender aquele mundo daquela forma, né? O rumor, ele circula e é uma forma das pessoas trocarem. Mas tinha, assim, por exemplo, recebia mensagens falando que o pastor, por exemplo, da Nigéria, ensinava como matar o ebola, tome banho de madrugada, água gelada com sal grosso. Um país extremamente pobre, quem tem dinheiro para comprar sal grosso, entendeu? Então tem sim, tinha uma circulação, mas muito diferente da fake news. E aí tudo isso, sejam os rumores, seja essa volatilidade de mercado, essas coisas, a gente estava conversando antes, isso daí pode desembocar numa inflação que aqui no Brasil, não pode? Certamente nós vamos sentir esses reflexos já nos próximos meses, não tenham dúvidas disso. Toda essa demanda reprimida que está sendo gerada agora, a oferta das indústrias, elas continuaram, ela tem um estoque e ela está lá tentando desovar. Então isso vai ter um reflexo. Por exemplo, a gente vai ver mais a inflação mais evidente nesses materiais de consumo direto para essa crise. Então, por exemplo, alguns medicamentos, o álcool gel, alguns produtos de limpeza, água. Vamos ver alimentos, porque você cria a histeria, e a histeria está levando as pessoas a irem nos mercados e comprar, fazer estoques para ficar 3, 4 meses como se fosse enclausulado para uma guerra. E o que não é legal, né, gente? Exatamente. Não, porque quem tem poder aquisitivo para fazer uma compra desse tamanho, né? Primeiro que só algumas pessoas vão poder fazer esses coisa de estocar. Mas e elas além estão se endividando disso também. E além disso, tá privando as outras pessoas de produtos básicos, né? Enfim. Isso é verdade, né? Pessoas serão endividadas, entrarão no crédito aí, farão absurdos para poder se manter 3 meses, né? Exato. Apostando. Porque não tem nenhuma garantia. Também, não né? tem nenhuma garantia que essa crise termine em 3 meses. Existe um estudo que pode ser que demore até um pouco mais, um pouco menos, enfim. Mas ninguém garante. Ninguém garante. A natureza do vírus, ela pode mudar completamente aqui, quando entrar, de fato, com muita mais força, ela pode mudar. A gente não sabe qual é a reação aqui no país. E isso é uma preocupação dos órgãos de saúde. E por isso a gente tinha que estar pensando, eu acho que entra numa proporção que a gente não consegue prever, porque são muitas variáveis. Mas tem algumas já bem consolidadas que, cara, dias antes a gente já estava falando, por exemplo, justificando, já falando sobre isso, alguns órgãos de direitos humanos também falando, por exemplo, das prisões. Cara, isso é muito importante. Os idosos, os doentes que estão nessas prisões, porque, por óbvio, eles serão os mais afetados. E é claro que aquilo vai afetar a penitenciária.
E aí o Estado não dá o mínimo de resposta social para esse tipo de coisa. E o que espera? Que espera que aquelas pessoas amontoadas não vão lutar por suas próprias vidas? Tá todo mundo lutando aqui, lutando seja no cartão de crédito para sobreviver, lutando, ficando em casa, se privando de um monte de coisa. Agora, você acha que quem lá também não tem mais nada a perder? Não, gente, vai fazer nada? É uma bomba relógio. É lógico. Nosso sistema penitenciário por si só, do jeito que ele é hoje, já é uma bomba relógio. Com esse outro fator de estressamento... Sim. Nossa. E tanto que fugiram algumas pessoas de cadeias aqui em São Paulo, alguns outros motins estão acontecendo. Estava tendo agora uma sessão no STF, né? Terça-feira hoje eles estavam fazendo uma discussão sobre isso. O CNJ fez a recomendação de que para uma categoria de presos fossem libertados e fossem cumprir prisão domiciliar. Certíssimo, CNJ. Que bom que tem essa recomendação. Agora vamos ver se a gente tem governadores que banquem isso. É aí que está a questão, né? Então, e são tantos outros vetores, a gente está falando aqui penitenciário, mas e os aluguéis dessas pessoas? O governo vai fazer alguma coisa para, garantir que não possa ter ordem de despejo, por exemplo, nos próximos 3, 4 meses? Que a gente vai ter uma linha de crédito que os cidadãos vão poder recorrer? Enfim, são tantas dúvidas que a gente está tendo. Há de se ter esperança no pensamento em que as pessoas reclusas em suas casas vão questionar o seu modo de vivência, vão questionar o mundo que a gente está vivendo, vão voltar a conversar com seus familiares, talvez voltar a falar em casa novamente sobre esse governo que está aí, por exemplo. Voltar a defender o SUS. Voltar a defender o SUS é um momento de reflexão. Então, da minha parte, eu espero que seja. Eu espero que a gente saia daqui mais forte. Mas e vocês? Um momento de pausa dramática. Pode falar, Dê. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso, mas pode falar se alguém quiser. É difícil porque é como ser futurólogo, né? E é difícil fazer previsão, mas a gente pode fazer uma análise com o que a gente tem, eu acho. Eu não gosto muito das palavras que estão sendo usadas, que é solidariedade, vamos ter solidariedade, ou então as pessoas são egoístas, porque são egoístas, elas estão comprando um monte de coisa. Eu acho, até hoje eu dei uma entrevista para um jornal de economia sobre as pessoas comprando coisas no supermercado. E não vem ao caso aqui, mas eu relacionei com várias coisas, inclusive com Karl Marx, com a classe. E, assim, egoísmo, não é que a palavra egoísmo, solidariedade não possam ser usadas, mas elas são densas, né? Elas têm uma pluralidade, né? E sim, numa pandemia, numa guerra, vários sentimentos atuam. Ressentimento, amor, solidariedade, medo. Só que eu acho que a gente não pode deixá-los rasos. E a solidariedade, por exemplo, que as pessoas estão falando, eu acho que você não tem que ou ficar em casa ou pagar a sua empregada doméstica, o seu empregado doméstico e falar, vai para sua casa, ou exigir que o governo faça uma bolsa para as pessoas sobreviverem, que não deixe despejar as pessoas, porque solidariedade parece que eu tô te dando alguma coisa. Mas é um altruísmo. Né? A gente tem que ser bem ao nível dos filósofos franceses, sabe? Franceses que têm ascendência na África, que é o Emmanuel Levinas e também Jacques Derrida, que é o seguinte, é a responsabilização por outrem. Claro. Eu posso não gostar de você, eu posso nem saber quem é uma responsabilização social, porque na hora que eu mudo o nome de solidariedade você escolhe se você vai fazer ou não. Responsabilização social é uma densidade muito grande. E egoísmo, eu acho que ninguém é o lobo do homem, entendeu? Não é o homem lobo do homem, eu acho que não é Locke, Então, eu gosto muito da palavra responsabilização social, responsabilização por outrem. Eu acho que, como o capitalismo se reinventa sempre, né? A gente fala, a gente vai modificar muita coisa. Eu acho que ele se reinventa. Então, eu sou uma pessoa politicamente esperançosa,
Mas eu sou uma analista um tanto realista, porque politicamente estou falando assim, eu mesma que, né, luto ali, que voto no partido de esquerda, eu tô falando eu como cidadã, sem ser antropóloga, analista, mas eu sou muito realista enquanto analista. Eu acho que as perversidades neoliberais, elas se recuperam muito mais rápido do que alguém doente de coronavírus. Eu espero que as pessoas reflitam sobre o papel de responsabilidade que você falou e que comece a se reinventar as formas de se relacionar, né, cara, de se responsabilizar pelo outro também. Então, eu boto fé. Eu acho assim, é interessante o que você está falando, porque a gente está vivendo um momento, né, hoje eu fui ao hospital não por conta do corona, mas... Eu tava conversando isso com a médica, né? É um momento muito duro. Então, assim, né? Vamos ouvir, vamos dizer e precisamos ler verdades. Mas a gente também precisa ter uma certa fé no processo, sabe? Claro. De que a gente pode... Eu tô aqui, vocês me convidaram, eu conheci o Nelson, e a gente troca. E aí, gente, uma pessoa que tá ouvindo fala... Ô mãe, ou então, ô marido, esposa, filho, vamos falar com a moça que trabalha aqui em casa, vamos pagar, entendeu? Sim. A gente pode... Então, eu acho que tem isso, sim. Claro. Né? Essa esperança não é que ela é a última que morre, não. Eu acho que ela tá sendo gestada, assim. Eu dei isso que você estava falando de trocar a palavra solidariedade por responsabilização. Eu gostei muito dessa reflexão. É uma reflexão que eu ainda não tinha visto, mas uma que eu tô vendo circular pelas redes sociais é que muita gente tem falado, quem tá ficando de quarentena tem um privilégio, não é todo mundo que pode ficar de quarentena. Mas assim, e eu vejo muita gente discutindo isso, não deveria ser um privilégio, deveria ser um direito de todos quando tá um país numa situação de pandemia, de possível calamidade pública e emergência nacional. Todos deveriam poder ficar em casa sem que isso afetasse a sua renda no final do mês, sem que isso afetasse a sua própria sobrevivência da sua família. Então é isso, são reflexões positivas que, apesar da gente estar vivendo um momento muito triste, estão surgindo disso. Claro. E eu acho que ontem... Eu moro no Jardim Paulista, quem não sabe, quem não é de São Paulo, é um bairro muito tradicionalmente coxa, antrofascista. E ontem à noite eu comecei a ouvir barulho. E eu já fui pra janela raivosa, puta da vida, falando, vou xingar os Minions. E aí eu comecei a ouvir que as pessoas do meu bairro estavam xingando o Bolsonaro. Maravilhoso. E eu não imaginava isso, gente. Eu nunca imaginei. No meu bairro, que é um antro que desde 2014 xingava a Dilma nos debates, tava xingando o presidente, tava dizendo fora Bozo. E eu falei, alguma coisa está mudando. Eu não sei se é porque acho que a classe média pegou no calo dela agora. Porque o Bolsonaro ser racista, ser machista, ser homofóbico, ser um escroto, não sentia no deles. Mas agora, saúde pública, pode pegar o filho deles, pode pegar a avó doente. Então agora tá pegando... E eu acho que é positivo que essas pessoas estejam xingando na janela. Meu irmão ficou muito bravo, ele falou, mas por que não xingavam antes, agora estão xingando? Eu falei, que bom que estão xingando. Vamos perceber que tá rolando alguma coisa se alterando aí, né? A minha experiência... também ontem, nesse dia, foi que pela primeira vez eu conheci meus vizinhos. Saímos todos na janela e marcamos. E que felicidade, né? Ver que os seus vizinhos estão lá também. Você vê que ótimo, esse casulo. E aí a gente combinou de nos dias seguintes, daí em diante, todos os dias. E se alguém gritar no meio do dia, o outro acompanha. Que maravilhoso, isso é muito bom. Mas vamos lá, Nelson. Também no eixo econômico, a gente está passando por uma situação histórica. Nós estamos tendo uma mudança da matriz importante de energia. O petróleo, ele vai deixar de ser a principal matriz energética do mundo. Ai, adorei saber isso, Isso Nelson. é inevitável. Isso é esperançoso. Não é esperançoso. Não. Isso é inevitável. Isso vai acontecer. Mas eu gosto que isso aconteça. Então, e agora, eu acho que esse momento do coronavírus está colocando uma coisa em xeque que vai cobrar dessas novas indústrias, desse novo segmento, se ele vai ser mais inclusivo ou não. Se ele vai ter mais participação nesse tipo de manifestações ou não. Porque a própria sociedade vai cobrar isso. Por que você diz que vai mudar a matriz energética? Bom, você está vendo o que move hoje o mundo são os carros automotores. E eles estão passando de padrão, eles estão sendo elétricos. Sim. Tem várias tecnologias, eu posso citar N aqui, por exemplo, vão reviver várias teses de Tesla e provavelmente a gente vai ver vias com campos eletromagnéticos
pelas cidades, onde o carro vai ter um teto solar, uma nanotecnologia excepcional, que vai gerar sua própria energia, e quando ele estiver parado, ele vai estar conectado, não carregando ele fornecendo energia que ele tá, onde ele está parando, pegando do sol. Então ele vai ser um produtor. Entendi. Então, aonde isso vai entrar? Nós vamos ter créditos sobre isso daí? Então, o cidadão, ele vai deixar de ser só aquele cara que consome, que depende da coisa, e ele vai estar produzindo. Você entendeu? É um pouco da história de você produzir energia solar na sua casa e enviar para a rede de abastecimento. Perfeito, eu tenho isso na minha casa, eu já estou vivenciando isso. Eu acho que é uma situação que não vai demorar muito tempo. Acredito que seja de 5 a 10 anos essa mudança, ela vai acontecer. Nossa, rápido, né? Em alguns países, pensamentos estão acontecendo, gente. Em alguns países vai acontecer com mais lentidão, enfim, né? Gente, nossa, muitas reflexões. Tô saindo daqui um pouco mais leve, eu acho. Porque a gente bom. fica muito na rede social, vê gente, assim, eu sei que estamos todos à distância, né? Com uma distância segura, mas ouvir gente falar sobre isso que não seja só de uma forma alarmista, porque é uma situação grave, mas a gente precisa refletir também sobre o que isso tudo pode nos levar. E eu queria agradecer muito a presença do Nelson, muito a presença da Dê. Vocês exaltaram aqui nosso momento, o fim do mundo, deixaram tudo... Acho o que último podcast presencial até segunda ordem. Que honra! Obrigada, gente. Obrigada mesmo por terem se deslocado. Obrigada eu sei que não é vocês. fácil no meio desse caos e obrigada pela participação. Eu agradeço muito, adorei participar. Que bom. isso aí, gente. Venham mais vezes, tá? Tô jogando Só convite pra vocês convidar, não é, voltarem. Nelson? Por é favor. só convidar e sem coronavírus. Sem pandemia, oremos. Gente, fiquem seguros. Fiquem seguros, cuidem-se de si, cuidem-se Cuidem dos seus outros. pais. Cuidem dos seus avós. Cuidem um dos outros. Eu acho que a reflexão disso sobre responsabilidade é um pouco aí. A gente vai viver um pouco isso e que bom. Vai doer, mas que bom. É isso aí. Então, até semana que vem. Será que até lá vai ser a previsão do haitiano, o Bolsonaro acabou? Eu adorei. Eu adorei também. Adorei Eu acho que a gente pode usar isso como um mantra. A gente deixa pros o próximos áudio... anos. Acabou, velho. Acabou. A gente deixa esse áudio agora pra você. Escuta aí. É. Bolsonaro, você não é mais presidente. Vamos deixar. Só com esse Valeu. finalzinho. Um abraço, gente. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo.